dia. Regilane, bom dia. Maria, bom dia, tudo bem, Regilane? Bom dia. Maria. Então vamos dar início com a leitura de uma pequena mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, que consta no livro, ou seja, foi ditada pelo Espírito Emmanuel através das mãos abençoadas de Chico Xavier, consta no livro Calma. Bom dia, Noêmia, dona Noêmia, bom dia, Nadilma, bom dia. Bom dia, seu Toninho. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Então vamos à leitura da mensagem. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a entesourar a paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás. Talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de socorro nas correntes do desespero. Provavelmente ainda agora estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformam-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas de que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarece, restabelecendo a verdade, e para que os irmãos enganados e enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam. Bastar-lhes simplesmente viver. Emmanuel, do livro Calma. Bom dia, Jailma. Com a leitura desta mensagem, nós pedimos ao Hélio profira a prece. Levar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre amado, guia e modelo da humanidade, para pedirmos a assistência dos bons espíritos, para que conosco possam estar nos orientando e nos esclarecendo o estudo do Evangelho que é realizado na manhã de hoje. Senhor Jesus, médico de nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, para juntos darmos início a mais um estudo do Evangelho na manhã de hoje. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa os lares aqui representados e também os que não puderam se fazer presentes, que possam, Senhor, ser assistidos, iluminados e abençoados. Nos fortalece, Senhor, no aprendizado que ora iremos realizar, para que possamos nos colocar
em prática na nossa dia a dia. Fortalece-nos, Senhor, nessa caminhada de encontro conosco mesmo, de encontro contigo, na busca, Senhor, de nos identificarmos com a proposta divina de luz para as nossas vidas. Fica com todos nós, que possamos assim estar receptivos às influências dos bons espíritos, da espiritualidade amiga, nossos guias protetores, que coordenam esse trabalho e ora iremos fazer parte, realizar, para que possamos, Senhor, sair daqui sentindo a Tua presença em nossos corações e nossas mentes, que possamos assim, Senhor, nutridos desses sentimentos, desses pensamentos, buscar em Ti a força e a coragem, Senhor, para burilar nosso espírito, nos libertando da ignorância, nos libertando, Senhor, dos preconceitos, nos libertando do mal que há ainda em nós. Fica com todos nós, nos abençoando, iluminando, hoje e sempre. E assim sente. Ayana, bom dia. Bom dia a todos. Então, hoje, dando continuidade às nossas reflexões cerca do capítulo Bem-aventurados os aflitos, com o subtema motivo de resignação. Então, nós vimos anteriormente as causas das aflições que o ser humano passa na Terra. E que essas causas, quando não estão atreladas à vida presente, elas remontam às vidas pregressas. Bom dia, Marcelo. E vimos também que há uma justiça, pois que Deus, como Pai de inteligência soberana, tudo que nós passamos tem uma razão de ser. Então, existe na Terra muitas injustiças sociais, mas ninguém está sendo injustiçado em função das nossas escolhas, do nosso caminhar em existências pregressas. Então, tudo que nós passamos, ela tem como um propósito maior levar-nos a fazer um aprendizado. Porque nós estamos aqui para aprender. O objetivo da nossa existência terrena é o nosso aperfeiçoamento, é o nosso aprendizado, que nós precisamos propiciar-nos às nossas vidas. Então, em função desse aprendizado que a vida nos pede, esse nos leva a acolher melhor as provas e expiações que nós passamos. Então, na questão, vamos aqui à questão de O Livro dos Espíritos, para comentarmos um pouco sobre o objetivo da vida. Então, nós vimos anteriormente, já refletimos com vocês, mas esse tema nos pede que a compreensão desse propósito maior de Deus para com as nossas vidas. Quando Kardec perguntou aos espíritos da codificação qual o objetivo, da encarnação dos espíritos, os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, nós percebemos aqui, nos esclarecimentos dos espíritos superiores, que aqui já se encontra motivos para que a alma possa se resignar. E um dos motivos é almejarmos o nosso aperfeiçoamento, com um olhar voltado para a perfeição relativa. Então, se nós estamos aqui, somos iguais perante Deus, tivemos a mesma criação,
com as mesmas potencialidades. Trazemos na alma a natureza essencial de Deus. Deus se faz presente em cada um de nós. E Ele nos criou fadados à vida de plenitude. Então, no momento que nós vamos nos conscientizando desse propósito maior, vamos acolhendo melhor as provas e expiações, como os Espíritos revelaram. Para uns é expiação em função das nossas faltas passadas. Porque se nós não sofrêssemos em relação às nossas faltas passadas, perguntaríamos: e aonde está a justiça de Deus? Então, a expiação não é um castigo de Deus, é uma necessidade que temos para inibir o mal e procurarmos ressignificar esse passado, elegendo o bem como uma meta maior, o bem de plenitude, vivenciando a cada dia o bem que nos é possível. Então, para uns é expiação, para outros, missão. Não é? Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes. Então, se nós não aprendermos a sofrer, todas as vicissitudes, se nós procurarmos nos revoltarmos diante das vicissitudes, das adversidades da vida, a alma ela não avança, ela não progride. Mas se nós acolhermos as vicissitudes como um meio de aprendizado, de crescimento, o aprendizado naturalmente, intelecto, moral e espiritual vai se dando. Então aí está um dos motivos, um dos motivos que nós devemos acolher as consequências de nosso passado, acolher os sofrimentos que são oriundos dos débitos que nós contraímos. Então esse motivo, que é um dos maiores, leva-nos justamente a caminhar em busca de uma resignação maior. Porque a resignação ela é o prelúdio da cura da alma, pela libertação do mal. Então, em função disso, então, resignação, consultando o dicionário, diz o seguinte: submissão à vontade de Deus, sujeição paciente às contrariedades da vida, que se submete pacientemente a uma força superior, que se submete ao mal sem se revoltar. Então veja que a nossa felicidade, como nos revelaram os Espíritos, a felicidade é quando nós caminhamos na lei. Então, na questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmaram, dizendo: o que entendeis por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhes o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, a resignação, ela tem como um sentido maior levar-nos, enquanto filhos de Deus, a atender à sua vontade. Porque o pai, a vontade do pai é ver o filho feliz. Então, esse é um outro motivo, que é a felicidade. Porque não há felicidade distante de Deus, caminhando na rebeldia. A felicidade está em atender à vontade de Deus, que a vontade de Deus é o melhor que Deus deseja-nos para nós, seus filhos. Então, essa vontade de Deus, que a gente vai com a presença, com a doutrina espírita em nossas vidas, vai ajudando a entender o que significa atender à vontade de Deus. Bom dia, Liz. O que é que significa isso? Bom dia. Bom dia. Porque a vontade de Deus é que todos os seus filhos se amem mutuamente.
Por isso que Jesus sintetizou todo o seu evangelho em 2 mandamentos, né? Convidando-nos, dando-nos a consciência de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a vontade de Deus é que os filhos se amem, por isso que nós fomos criados para amar e ser amados. É da nossa natureza de filhos da luz que somos. Então, vamos analisar o seguinte: a resignação, ela nos convida a ressignificar o passado. Esse passado mais próximo a um passado mais remoto. Se nós trazemos na alma débitos de amor, se no passado faltou esse sentimento de amor à vida, de amor ao próximo e a nós mesmos, então devemos hoje ressignificá-lo. Se ontem houve falta, que hoje o amor deve estar presente nas nossas relações interpessoais. Então, a resignação, ela deve ser um sentimento que nos leva de forma proativa a caminhar com Deus, a deixarmos ser guiados pelo Evangelho do Senhor e procurarmos incorporar em nossas vidas estes ensinos, procurando guardá-los na nossa mente, compreendê-los, para que com eles nós possamos nos guiar e nos conduzir. Então, a resignação diante dessas adversidades, que são os contratempos, os obstáculos, as dificuldades, as provas, as expiações várias, as vicissitudes. Então, a adversidade é um acontecimento inoportuno, inconveniente, impróprio, inadequado. É um acontecimento funesto, uma falta, ou seja, uma desgraça aparente, né? Porque tem um olhar humano que a gente vê desgraça, mas pelo olhar do Espírito, pelo olhar da espiritualidade, aquilo que a gente encara como desgraça, não é desgraça no sentido maior de levar o Espírito a avançar, a progredir. Então, a morte, por exemplo, é considerada por nós, aqui, com o nosso olhar, uma desgraça. Mas para a espiritualidade maior, a morte só é desgraça se nós macularmos a nossa alma com a rebeldia, com o desespero, com o distanciamento de Deus. Aí passa a se tornar a morte uma desgraça, porque o mal está presente. Então, não devemos confundir a resignação com conformismo religioso. Né? Então, Herculano diz o seguinte: muitos confundem a resignação espírita com conformismo religioso. Não é o conformismo que se manifesta na resignação, mas a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o homem tem que se equilibrar. A resignação ou aceitação é ativa e consciente, enquanto que o conformismo é passivo e inconsciente. O Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Então, o conformismo tende a fugir da realidade, né? E a resignação acolhe a realidade e nos encoraja com fé, com esperança, certeza, procurando agir no bem para que possamos superar. Então, há essa diferença. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar no meio, os espíritas são muito coniventes, resignados, mas não é nesse sentido que a doutrina espírita nos revela. A resignação é a submissão a uma vontade maior, é caminhar na lei de amor, de justiça e de caridade. Né? E a submissão à rebeldia, ou seja, e o conformismo é uma rebeldia à lei.
só se entrega e nada faz para superar os danos que causou a si e ao outro. Alguém gostaria de comentar um pouquinho mais do que foi colocado, para a gente entrar nos detalhamentos maiores sobre os motivos de resignação revelados pela doutrina espírita? Então vamos adiante. Então vamos lá, os motivos. Aceitar e compreender o quanto possível Deus como Pai, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então, se nós passamos a entender que Deus é a causa primária de todas as coisas, ou a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que Deus está na base de todas as conquistas, que as nossas conquistas elas se darão do interior para o exterior, porque no íntimo, no mais profundo do nosso ser, Deus está presente. Deus é a causa primeira do nosso existir. Sem Deus, nós não existiríamos. Então, nós existimos em Deus e nos movemos em Deus, nos movemos na lei, porque Deus é de inteligência suprema. E nós trazemos no íntimo do nosso ser o atributo da inteligência. Porque como Deus ele está presente em nossas vidas, então há um potencial de inteligência que precisa ser desenvolvido. E caminhando e desenvolvendo a inteligência, a razão, vamos adquirindo discernimento. E vamos, com o discernimento, fazendo escolhas melhores para as nossas vidas. E vamos eleger um caminho que nos leva à felicidade. Então, um dos maiores motivos para que nós possamos resignar-nos é entendermos que, como Deus é de inteligência suprema, ninguém aqui na Terra está sendo injustiçado. Tudo que nós passamos está ligado às nossas escolhas, porque Deus nos deu livre-arbítrio. E ao ter nos dado livre-arbítrio, Ele responsabiliza-nos perante as escolhas que fizemos ou que venhamos a fazer. Dentro desse motivo maior, existem outros de ordem mais secundária, não é? Por exemplo, se a gente acolhe Deus como Pai e vê a Deus como inteligência suprema, a gente passa a confiar nele, certo? Confiar nele. Então, confiar em Deus sem restrições. Na sua sabedoria, amor e sua infinita misericórdia. Não devemos ter dúvidas de que Deus nos ama. Porque muitas vezes, no dia a dia, quando nós passamos por provas e expiações, muitas vezes nós podemos nos perguntar: onde é que está Deus que não me alivia diante desse sofrimento? Onde é que está Deus que não me ajuda a superar isso? Então, esse ato, muitas vezes, de descrença, de dúvida, nos impede de nos conectarmos à sua natureza íntima. Porque a nossa mudança se dá por conexão com a natureza de Deus. A nossa transformação, ela vai se dar em função dessa conexão com a natureza íntima, permitindo que a natureza íntima de Deus, a natureza essencial, se manifeste, se sobreponha à nossa natureza egóica, animal, instintiva, agressiva, porque nós estamos ainda agindo como seres reativos. E nós devemos agir como seres ativos, nos conectando a Deus. Um outro motivo que está correlato é confiar nos guias espirituais.
agentes da misericórdia e da bondade de Deus, porque Deus nos ama. Mas o amor de Deus é representado pelos guias, por aqueles que nos amam. Que antes de nós nos reencarnarmos, nós acertamos com os guias, já foi combinado com eles, eles elaboraram conosco esse programa para existencial, definindo as provas e acordando as expiações que nós estamos a passar ou iríamos passar. Então, os guias, eles representam a presença de Deus junto a nós. Além da presença de Deus no íntimo do nosso ser, né? A presença de Deus também se dá pela presença dos espíritos que conquistaram luz, a luz que lhes é própria. E por serem espíritos mais experientes, mais evoluídos que nós, eles nos acompanham para nos auxiliar, nos inspirando a nos conectarmos à natureza de Deus, a vivenciarmos o Evangelho e a termos calma e paciência diante das situações adversas, procurando transpô-las com fé, paciência, calma e resignação. Compreender e crer na imortalidade do Espírito é outro motivo para que a gente possa se resignar. Eu sou espírito imortal, eu trago uma herança que não está condizente com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio, mas que tudo isso passa. Se hoje eu souber me conduzir melhor, elegendo Jesus como guia, procurando nos colocarmos como aprendiz, abertos para aprender, e procurando domar as más inclinações, procurarmos tirar o nosso ego do centro, para que Deus esteja no centro da nossa vida, descentralizar o ego, e o ego vai se descentralizando quando ele se percebe frágil, ignorante, quando ele se percebe adoecido, doente. Então, no momento que o ego reconhece frágil e se vai se cansando, se saturando do mal que já vivenciou, vai abrindo um espaço para que Deus possa ocupar o centro. Por que abrir esse espaço? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, nós é que vamos permitir Deus estar no centro, nos conduzir, nos guiarmos pelos seus caminhos de luz. Seja o Deus interno, o Self, o Cristo interno, seja lá como for, o Espírito, na sua essência, deve estar no centro das nossas atenções, da nossa vida, para que nós possamos realmente trilhar outro caminho. Então, no momento que passamos a entender que nós sofremos, em função das escolhas, mas se nós aprendermos a sofrer, caminhando com Jesus, elegendo Jesus como mestre, nos conectando ao amor que no passado nos faltou, isso é uma atitude de resignação. O consentimento do coração, porque resignação é o consentimento do coração. Quando o coração e a obediência a Deus é o consentimento da razão. Como é que nós obedecemos a Deus? Como é que a razão consente? Pela compreensão das leis da vida, que é vivendo a lei que a alma se encontra felicidade. Porque de forma, numa visão mais popular, os motivos de resignação é felicidade, é reparar os débitos que contraímos, como aqui na Terra. Muitas vezes a pessoa contrai débitos e se sente inquieto com aqueles débitos, envergonhado quando se encontra com o seu credor, né? Mas quando ele trabalha, muitas vezes ele precisa até trabalhar horas extras, porque o que ele ganha só dá para atender suas necessidades. Quando ele se esforça, trabalha horas extras e consegue reparar e pagar esse débito, ele se sente aliviado. Ele passa a se relacionar melhor com o seu credor e passa realmente a dormir melhor, mais tranquilo. Ora, se pelo olhar da vida material a gente percebe que os débitos que contraímos aqui, ele nos inquieta a alma,
Do mesmo jeito são os débitos morais, débitos de amor. Nós fomos criados por Deus para amar e no lugar de amar passamos a agir egoisticamente, a odiar, a interferir na vida do outro. Então esses débitos, eles, depois que a alma vai se conscientizando, ela se sente angustiada, inquieta e vai almejar justamente superar isso, reparar isso. Aí entra as provas, os testes, as expiações, que para superar aquele débito, a pessoa aqui na Terra não se propõe muitas vezes a estudar para entrar na universidade, ele não vai sacrificar seus lazeres, sacrificar muitas outras coisas que ele gostaria. Não é uma espécie de um sofrimento, a pessoa está ali estudando ou está trabalhando para atender às necessidades da família, muitas vezes num trabalho enfadonho, um trabalho que exige dele, mas ele sente que ao fazer isso e está atendendo às necessidades dos filhos, está pagando a escola dos filhos, está alimentando os filhos, ele se sente feliz em fazer isso. Então, do mesmo jeito, são as provas que nós passamos, as expiações que nós passamos. Quando nós passamos a entender que elas são necessárias, né, para que a alma possa evoluir, amortecer o mal, avançar no bem, eu sinto feliz em fazer isso. Então, um dos motivos é a felicidade que nos aguarda, que nos convida a superar tudo aquilo que gera infelicidade, que é o mal do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, da preguiça. Então a alma, e então a resignação, ela precede de qualidades várias, de uma fé bem conduzida, de uma compreensão do porquê da vida, de um conhecimento de si mesmo. Por isso que eu compartilhei com vocês aquele vídeo de Marlon Rickdown, a proposta do autodescobrimento, porque a resignação ela nos convida também a olhar para dentro, a nos conhecermos e a nos trabalharmos interiormente. E não fazemos e não conseguimos fazer isso inconscientemente. Precisamos tomar consciência, né, de que o ego está adoecido, o ego está vulnerável, está enfraquecido em função do mal que cultivamos, que nós precisamos nos conectarmos a Deus, nos nutrirmos em Deus, no amor, na calma, na paciência, que vai nos dando as resistências morais suficientes para olhar para o futuro, focar na vida futura que nos aguarda, na vida de plenitude, conquistarmos a inteligência necessária para sabermos nos conduzir e avançar nisso aí. Então, a imortalidade do espírito, muitas vezes a gente mesmo como espírita, reencarnacionista, a gente muitas vezes não entende, não quer, ou seja, tem resistência em vivenciar a imortalidade. Porque a imortalidade do espírito é procurarmos também incorporar a esse espírito os valores imortais. E quais são os valores imortais? São os valores que o Cristo veio nos revelar. De que o amor é imortal, de que a calma é imortal, de que a paciência são valores imortais. O egoísmo é um valor mortal, é um desvalor mortal, né? Porque o egoísmo, ele é passageiro, ele não se dará no transcurso das existências por-vindouras, ele vai amortecendo à medida que o amor vai avançando. Então, no momento que a gente vive a nossa imortalidade, a gente vai em busca da humildade para diminuir a intensidade do orgulho, que é um valor mortal. Porque além de um valor mortal, que entre aspas, né, a gente muitas vezes se identifica com ele e valoriza e dá um valor que ele não tem. É um valor míope que nos tira o olhar das coisas de Deus. E o egoísmo
é considerado um sentimento impuro, não é? Que macula a alma, que ensombreia, e que o amor purifica, o amor limpa, por isso que purifica o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, compreender a imortalidade, crer na imortalidade, porque tudo que nós conquistamos é para sempre. Então, no momento que a pessoa incorpora esses valores na sua alma, isso se torna imortal. E isso é um dos motivos de nós resignarmos. Não é por exemplo, é diferente das conquistas materiais. Ela tem seu valor, mas durante um certo tempo. Com o desencarne, esses valores ficam na Terra, porque faz parte da lei de uso. Nós não vamos levá-lo para o plano espiritual, e sim os valores que incorporamos na nossa alma, que é a inteligência e os valores morais. Um outro aspecto que nos leva também a resignarmos é aceitar e compreender as leis das vidas sucessivas. Ou seja, a nossa reencarnação de hoje, procurarmos entender e acolhê-la, acolhendo todas as provas que nós passamos. Todas as expiações que nós passamos faz parte, porque a reencarnação é uma terapia de cura. Nós estamos aqui em tratamento. E o tratamento se dá justamente com a presença das provas e das expiações, que olhando para elas com o olhar de Deus, com o olhar do Evangelho, nós vamos nos curando do mal do orgulho, do mal do egoísmo, né? E vamos naturalmente avançando. Então, aceitar e compreender a lei das vidas sucessivas, agradecer a Deus por essa existência e procurarmos viver os sentimentos mais nobres que nos sejam possíveis e procurarmos, não é? Porque a reencarnação leva a gente a conviver com os espíritos e com as pessoas com as quais caminhamos. Então, não é por acaso que os espíritos estão ao nosso lado, que faz parte do nosso dia a dia, que caminha conosco, tanto os espíritos simpáticos ao bem, como os espíritos que guardam mágoas em seus corações. Existe uma razão de ser. Então, no momento que a gente vive a reencarnação, foca em Deus, a gente desfoca-se do passado sombrio, em função daquelas reflexões que a gente fez antes do esquecimento do passado, que devemos esquecer o mal, mas não esquecermos os propósitos de Deus, o projeto para essa existência, o programa que traçamos para essa existência, deve estar sempre sendo lembrado. Então, um outro motivo é compreender e aceitar a lei de causa e efeito, ou seja, que toda causa ela redunda no efeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, no momento que sofremos a consequência de uma semeadura que não foi boa, então acolher isso e nos responsabilizarmos por nós mesmos em relação a essa colheita. Não culparmos a outrem, como muitas vezes a gente faz, culpa a Deus, culpa os pais, culpa o governo, né? Culpa o próximo, que o próximo é o meu inferno, e muitas vezes não consegue olhar para si e perceber que a causa de nossas dores, nossos sofrimentos estão em nós mesmos. Mesmo alguém desejando nos fazer o mal, então nós somos livres para acolher esse mal desse sujeito ou procurarmos ter misericórdia e compaixão por ele e sairmos da situação como vencedores. Então, compreender e aceitar os sofrimentos como merecidos e necessários ao desenvolvimento do espírito. Então, os sofrimentos que nós passamos, eles são por demais merecidos. Então, se a gente acolhe isso, a gente sai do vitimismo, da lamentação, da reclamação, a gente sai desse estado de atitude de rebeldia perante a lei de Deus. Mas se a gente acolhe o sofrimento e procura crescer com ele, nas palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem,
com Deus, na fé, no bem, na caridade, caminha, então ele será consolado, conquistará a sua resignação diante dessas situações em que ele passa. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, ou seja, sem a presença do sofrimento em nossas vidas, a benfeitora Joana de Ângeles diz: a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Por isso que o sofrimento diminui e amortece esse mal. E compreensão das promessas de Jesus. Jesus, ele veio ao nosso encontro como mestre. Se nós passamos a compreender quando ele nos convida, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e a gente elege como meta nos tornarmos bem-aventurados, procurando sofrer no bem, então vamos alcançar isso. E almejando justamente esse estado de felicidade, de se tornar uma pessoa bem-aventurada, diante da dor, diante das provas da vida, ele naturalmente vai avançar em conquistas morais. Aceitar a perfectibilidade do homem, que pode realizar seu desenvolvimento com muito mais facilidade e menos sofrimento se for submisso às leis de Deus. Nós somos perfectíveis. Então, se formos submissos às leis de Deus, se procurarmos caminhar, procurando atender à vontade de Deus, naturalmente nós vamos nos aperfeiçoando, desenvolvendo as conquistas morais, nos iluminando. Então, vocês têm alguma coisa a perguntar ou a colocar diante desse momento, diante das provas que passamos? Porque é importante a gente estudar a doutrina espírita, ler esses motivos e procurar analisar, né? Como é que a gente vê em tudo isso que a doutrina espírita nos revela, as nossas dificuldades, por quê? Muitas vezes a pessoa pode até se perguntar, mas por que eu tenho que perdoar? Não é que tenha, né? Não é obrigado, o perdão não vem por via de uma força externa, mas vem por uma tomada de consciência que o perdão a si e ao outro é algo que nos leva no caminho de paz. Alguém quer dizer, Gilaine? Bom dia a todos. Veja só, eu estava observando aqui o início do capítulo, né? Quando ele diz assim, que Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que o espera, os que sofrem a resignação, abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Então, essa palavra como prelúdio da cura para a gente, como ela precisa soar, de forma ainda bem madura, né? Porque eu estava vendo a palestra de Socorro, por sinal muito boa, falando da questão da gratidão. E também eu vi a de Marlon, né? Sim. Quando Socorro cita a necessidade que a gente tem de agradecer diariamente por tudo. Então, se sofrimento é tido como um prelúdio da cura, qual é a nossa dificuldade da gente agradecer? Esse momento de sofrer, esse momento de ressignificação, esse momento da gente relembrar que, como você falou, nós fizemos acordos e a gente esquece desses acordos que a gente precisa cumprir aqui nesse momento. E quando o Marlon estava falando da necessidade desse momento de confinamento, para a gente fazer aquele encontro conosco mesmo, aí a gente vê a dificuldade que a gente tem desse encontro conosco mesmo, né? Porque Joana vem dizer, né, nas suas séries psicológicas, que a gente precisa entrar no nosso interior para que a gente possa nos encontrar conosco mesmo e resolver as coisas que estão aí pendentes, né? Então, esse momento de dificuldade que a gente está vivenciando agora, como é difícil a gente parar e a gente ter esse reencontro, né?
Então, mais lá na frente, o Evangelho vem dizer, quando ele faz aquela questão da pessoa que deva ao credor, né? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido, né? Então, se Deus é misericórdia, e se a gente tem todo... Acho que alguém está com o microfone ligado, Toninha, e está repercutindo aqui, não é? Sei. Eu acho que alguém está aí com o microfone ligado. Então, se a gente é da misericórdia de Deus para conosco, ela é imensa. Qual dificuldade tão grande a gente tem para com isso, né? E quando mais na frente o Evangelho vem dizer, são felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se saudando a dívida de um lado, endividam-se de outro, jamais a libertarão. Então, esse trecho do Evangelho vem pontuar muito esse momento que a gente está vivenciando, né? Muitas vezes é um momento da gente saldar nossas dívidas e nossos compromissos também. E a misericórdia divina é tão grande que ela vem dizer assim, se a gente não paga agora, a gente vai retomar e vai ter um momento que a gente precisa pagar novamente. Precisa pagar novamente não, precisamos pagar. E que essa dívida, ele vem dizer aqui, que ela só faz aumentar. Quanto mais eu acumulo, mais eu vou aumentando esse débito. E a gente pode levar também para esse momento do que está acontecendo, né? Como é difícil a gente parar e a gente analisar os nossos hábitos para com o outro, né? Então, se a gente não fizer isso agora, se um relacionamento está muito desgastado, Marlon até estava citando, se a gente está no relacionamento, seja de um relacionamento familiar, eu vou dizer num contexto geral, pai, filho, irmão, irmã, e se a gente nesse confinamento, a gente está todo mundo preso, e se a gente não tiver um equilíbrio, a gente não olhar para dentro da gente, e esse é um momento que a espiritualidade está nos dando para a gente mudar, esse débito ele vai aumentar com uma força maior, porque se é difícil eu resolver no dia a dia a coisa com o outro, onde eu saio de casa de manhã, vou trabalhar, volto mais tarde, e agora que eu não tenho como sair de casa, né? Então, eu acho que vale muita reflexão dessa questão das dívidas, né? E mais na frente, só para me concluir, quando ele vem falar da gente murmurar nas aflições, de forma a gente não querer aceitar. Então, quanto mais a gente murmura, quanto mais a gente vai para aquele lugar que você falou, de vítima, mais difícil vai ser para que a gente possa resolver nossa situação, né? Então, eu acho que se a gente visse esse momento como um presente divino, a gente sairia dele muito mais fortalecido, né? Muito mais fortalecido, certo? Muito bem. Então, como você coloca, não é? Se por exemplo, a doutrina espírita nos revela, se nós trilharmos o caminho... Ativa o microfone, Toninho. Obrigado. Então, obrigado aí pela sua colaboração. Então, como a doutrina espírita nos propõe caminhar com o Evangelho, conectando-nos à natureza íntima de Deus, porque a nossa transformação ela não se dá pela mudança de comportamentos desconectada da natureza de Deus. O comportamento é a extensão da natureza de Deus. Então, é uma relação do interior para o exterior. Porque muitas vezes a gente pode ter comportamentos que não condiz com a presença de Deus. A natureza de Deus manifesta naquele comportamento. Então, a resignação ela não pode ser aparente. Não é um comportamento que aparentemente a pessoa está ali resignado, mas inquietado interiormente com as situações adversas. Não é? Então, nesse caso, quando você está lembrando aí que Jesus indica as compensações que espera aos que sofrem. Então, se eu estou sofrendo com paciência, com fé, com esperança, isso tem uma compensação.
saúde, né? Se a pessoa está sofrendo, ele está se colocando ali como um motivador para alguém ao seu lado também ser paciente, ser calmo. Se ele se rebela diante do sofrimento, ele está estimulando as pessoas também ao seu lado a se rebelar, a se revoltar. Então isso tem uma compensação que o ser vai iluminando, vai deixando de ser satélite e vai conquistando a sua luz, que nos é própria. Então, aí você coloca também, você lembrou, não é? Aqui quando Kardec comenta, ele diz o seguinte: deveis considerar-vos felizes por sofrermos, visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida. Ora, se há uma dívida de amor, a gente só paga a dívida com amor. Não é? Porque se é dívida de amor, nós precisamos hoje caminhar no amor para reparar essa dívida que contraímos, porque no passado deixamos de amar e passamos a agir no egoísmo. Então, a dívida, o egoísmo só desenvolveu, cresceu, e hoje ele está presente com a intensidade que está, porque houve a ausência do amor. Então, se hoje nós deixarmos também de nos amar e amar o nosso próximo e continuarmos no egoísmo, essa dívida vai aumentar. Então, por isso que nós precisamos desistir do mal e procurarmos vivenciar o bem em nossas vidas, não é? E isso é uma tomada de consciência. Ninguém vai conseguir fazer isso sem se conscientizar da pessoa que estamos, e do espírito imortal que somos, e dos valores, das potencialidades que esse espírito traz, e dos conflitos que passamos, dos complexos que vivenciamos. Então aí essa necessidade de olhar para dentro, essa necessidade de ver a nós mesmos e nos perguntarmos quem eu sou e procurar, porque a resignação é um caminho de interrogações, de autodescoberta, descoberta de si, um caminho de questionamentos, de perguntas, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que é que eu preciso ter calma e paciência diante dessa situação, diante de alguém perturbado, por exemplo? Chega alguém perturbado, que se a gente não tiver consciência da felicidade que nos aguarda, desse ser que deve se aprimorar, a pessoa se perturba com o perturbado e vai culpar o perturbado porque gerou essa perturbação em si. Mas se a gente se conscientiza, por que esse perturbado me perturbou? O que é que de mal por que é que eu me perturbei com ele? Aí vai procurar conhecer o mal que está em si e procurar realmente superar esse mal, porque o outro passa a ser o nosso espelho. Então o outro perturbado, ou o outro maledicente, o outro, qualquer atitude que ele teve em relação a nós, veio acordar a sombra que há em nós, que muitas vezes a gente não estava sabendo. Eu não sabia, muitas vezes, pessoa, que eu era tão perturbado assim em função da forma como eu me conduzi diante dessa situação. Porque as pessoas ao nosso lado, elas também servem de provas. Né? É fácil a pessoa conviver com pessoas tranquilas, serenas, pacientes, amorosas, respeitosas. Difícil é conviver com as pessoas perturbadas, maledicentes, ignorantes. Né? Então aí isso é difícil, é desafio, mas são testes. Porque se a gente continua culpando o outro em função do mal que nós cultivamos, a gente não vai avançar, não vai superar. Então, em função disso, nós precisamos, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Ora, se as provas podem ser aumentadas, né? Pela forma como a gente se conduz diante delas. Ora, se eu passo por essas provas, por exemplo, a prova do casamento, se a pessoa não dialoga, não conversa, né? Não procura justamente caminhar
A2. Então ele pode aumentar essa prova e transformar essa prova numa expiação no futuro, por estar vivenciando o mal diante da prova, né? Por não estar se conduzindo diante da prova. Então, tudo é uma escolha nossa. Até a forma como a gente se conduz. Nós escolhemos as provas, muitas vezes por via indireta, pelo mal, nós passamos a cair naquela expiação, que foi uma escolha também. Por via indireta, pelos caminhos do mal, caímos naquela expiação. Então, hoje nós estamos com a expiação para fazer um retorno ao bem. Mas para isso a gente precisa acolher a expiação e procurar realmente transpor essas dificuldades e procurar realmente triunfar sobre a expiação na conquista dos valores morais que ela nos leva a vivenciar. Então, Regilene nos lembrou a questão da gratidão, porque existem várias dimensões da gratidão. Uma das dimensões é o bem que nos chega, que procede de outra. E outra é a gratidão que nós conseguimos fazer pelas conquistas da natureza de Deus em nossas vidas. A outra gratidão é agradecer a Deus pelas expiações que nós passamos, que é um nível, que diante daquelas expiações a alma vai valorizar a vida, procurar superar preconceitos, avançar nos sentimentos. E isso, a resignação, também ela se expressa na gratidão. Os motivos de resignação, quando a pessoa acolhe, certo, a prova e a expiação, um dos motivos, ele agradecer também a Deus pela ajuda, pela misericórdia, pela presença de Deus em nossas vidas, pela presença do outro, por ter chegarmos até aqui. Quantas mãos foram necessárias, quanta ajuda nós recebemos do plano físico e espiritual, para que hoje nós pudéssemos estar nessa condição em que nos encontramos. Então, essa certeza do futuro, essa vida futura, este ser imortal fadado à vida de plenitude, a tudo superar, porque Deus ele nos criou para a luz e Deus não tem falência nos programas de Deus. Pode demorar o tempo que demorar, mas que todos nós, sem exceção, vamos conquistar a luz, a vida de plenitude. Alguém mais quer compartilhar? Colocar alguma coisa? Então, no dia a dia, diante desses motivos, para que a gente possa se conhecer, a gente vai, porque eu estou tendo dificuldades em me resignar. O que é que está por trás desse sentimento que me impede de ser uma pessoa mais resignada? Porque eu tenho dificuldade de, muitas vezes até o corpo, que a pessoa não agradece a Deus pelo corpo, fica só botando defeito. Eu estou assim, estou assado, meu nariz não sei o que, meus olhos não sei o que, estou muito gordo, estou muito magro. E a gente não consegue, muitas vezes, ver o corpo como um templo da alma, como um sagrado que precisa, que nós precisamos dele para avançar, para permitir que o Espírito avance através dele. E muitas vezes usamos o corpo para atender paixões e, naturalmente, vamos interferindo nesse aí. Então, diante das... Por que é que eu tenho que ter calma e paciência com aquela pessoa perturbada? Porque muitas vezes a pessoa pode dizer, fulano não merece o meu amor. Por que é que a vida nos pede? Lógico que Jesus nos convida a amar os vossos inimigos. Mas amar os inimigos não é andar de mãos dadas, Porque lá revela vários motivos. Naquela mensagem, amai os vossos inimigos. Vários motivos são colocados ali
para que a gente possa ceder ao sentimento de amor. Vocês estão muito calados hoje. Vamos ver quem é que gostaria de colocar alguma coisa. Está sendo fácil esse caminho de resignação diante das provas, das dificuldades? Por que não? O que é que está por trás? Lógico que trazemos condicionamentos, crenças no mal. Às vezes a gente quer resolver as coisas com paulada, castigar as crianças, metendo a peia. É crença, a gente traz que o mal resolve. Não vamos alisar não. Levar 3 pauladas vai resolver, vai dar pra gente. Então a gente traz essa crença, mas a doutrina espírita nos revela a crença do amor, da misericórdia, da calma, da paciência, do respeito, entendendo que cada um só dá o que é possível dar. Muitas vezes a gente exige perfeição do outro, mas esquece de nós mesmos. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de expor, de colocar aquilo que nós estamos exigindo do outro. Então isso é um processo, porque nós estamos aqui para nos educarmos, desaprendermos para aprender com Jesus. Rever os pontos, olhar para nós com esse olhar de Deus, nos vermos este ser que trazemos um grande tesouro, uma pérola a ser descoberta pelo olhar, procurando realmente buscar. Então, quando Joana de Ângeles diz que a presença, que às vezes o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, a única maneira de libertar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando inutilmente. Então, nós estamos aqui na transição de provas e expiações para a regeneração. Então, nós estamos numa fase que, com a doutrina espírita, nos leva, porque o espiritismo é uma filosofia que nos ajuda a pensar, a interrogar, levantar alguns questionamentos sobre a vida e procurar nos conhecer e percebermos as consequências de nossas escolhas, passar a revista. De vez em quando lê a questão 917 sobre o conhecimento de si mesmo, dada por Santo Agostinho. Então, essa aceitação dinâmica, porque, ora, se a gente não consegue mudar num curto intervalo de tempo, porque existem provas, expiações, que elas nos pedem tempo. Se a gente não consegue mudar, aí entra a resignação. Como esse prelúdio da vitória, como esse prelúdio da cura, como esse prelúdio da felicidade, do triunfo pessoal sobre. É como alguém que está diante de uma prova, está fazendo um doutorado, mas tem uns 4 anos pela frente, mas ele começou o seu trabalho. Mas ele tem um tempo, para alcançar o seu triunfo. Do mesmo jeito é a prova. Aí entra a paciência, que é a ciência da paz, o tempo de Deus. Porque existe o tempo nosso e o tempo de Deus. O tempo de Deus é quando nós alcançamos as vitórias. Isso vai depender da forma como a gente se conduz diante do livre-arbítrio. Ora, se eu estou estudando, refletindo, pensando, procurando me conhecer, me trabalhar, esse tempo de Deus vai ser alcançado de forma de um tempo menor.
Mas se eu estou indiferente ao meu processo de crescimento, não estou nem aí, não estou estudando a doutrina espírita, nem me estudando, nem refletindo sobre meus atos, estou deixando que a coisa caminhe sem a minha devida atenção, sem a reflexão, aí esse tempo de Deus vai se prolongar. Jesus, quando disse, alegrai-vos, pois que o reino de Deus está próximo, está nos convidando, né, a essa busca de Deus, a nos conectarmos a Deus, a vivenciarmos a natureza de Deus em nossas vidas. Está próximo para uns, pode estar distante para outros. Certo? Então está próximo para quem está cansado do mal, está desejando agora uma nova vida, está se esforçando, está procurando submeter à vontade de Deus, se conectar à lei de Deus. Então, para esse, está próximo, porque está caminhando com Deus e vai naturalmente desenvolvendo esses valores que dá sustentabilidade, resistências morais, e ele vai avançando na busca da plenitude, que não se dará nessa existência, nem na próxima, mas sim se dará. E se nós estivermos atentos a esses desafios e almejarmos o futuro que nos aguarda e valorizando os nossos momentos presentes, porque muitas vezes a pessoa diz, meu Deus, está tão distante, né? Mas está distante, mas pode estar tão próximo. Basta esse olhar para dentro, essa conexão. Vai para dentro como o Marlon, vai para dentro, né? Porque tanta dificuldade desse vai para dentro, né? Desse olhar, dessa viagem interior, porque nós somos habituados a olhar para fora. O ego sempre olha para fora, e o ego precisa olhar para dentro. Quando ele se descentraliza, à medida que o ego vai se descentralizando, vai saindo do centro, ele começa a olhar para dentro. Mas enquanto o ego está no centro, todo mandão, se achando, né? Se olha no espelho e não se vê como gato, se vê como leão, ele não abre espaço para Deus. Ele diz, aqui quem manda sou eu. Então, mas no momento que o ego vai se percebendo frágil e se propondo a olhar para dentro, porque se vê imperfeito, vulnerável, frágil, adoecido, aí ele olha para dentro e vai se conectando a Deus, e o ego vai se iluminando. Aí chega no futuro, bem futuro, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então alcança com isso a sua vida de plenitude. Seu Toninho, eu acho que a gente foi tão para dentro aí com essas suas reflexões que a gente acabou ficando calado e escutando. A gente foi para dentro, literalmente. Eu tenho, falando assim um pouco sobre mim, assim, de maneira bem genérica, eu acho que eu nunca refleti tanto durante este momento, eu nunca conversei e dialoguei tanto com as pessoas e com os meus amigos. Porque às vezes a gente se encontra fisicamente, mas tirando por mim, eu nunca tinha dialogado tanto. Então, essa quarentena para mim, quando ela começou, eu pensei em limitações, dificuldades, vulnerabilidades, né? E aí vem todo aquele arsenal de lives perfeitas que a gente olha. Eu entrei assim em pânico quando eu vi tantas informações e, nossa, como é que eu vou ser perfeita? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, mas eu acho que a gente tem que também pensar nas nossas vulnerabilidades, porque é a partir disso que a gente vai se conhecendo ainda mais, né? E é um processo de reflexão muito profundo. E eu acho que o que eu poderia resumir diante de todo esse contexto, lendo Kardec de maneira mais profunda nessa quarentena, é que nós necessitamos do diálogo. Nós necessitamos ouvir o outro também. Isso é muito importante. E isso, para mim, tem sido um processo de libertação também, né? Ouvir o outro,
entender que não somos perfeitos, trazer para a gente esse processo de acolhida que nos remete a uma consciência, sobretudo, né? É um processo de reflexão que eu tenho feito, assim, sempre, durante essa quarentena. Me ajuda bastante. É isso aí, mano. Alguém mais? Eu gostaria também de fazer alguns comentários. Tem algumas coisas notadas aqui que eu estava estudando esses dias. Então, temos que o contato com as frustrações, né? Ela vai ajudar o desenvolvimento do ego, do eu. Né? A gente precisa compreender que muitas vezes as frustrações que nos são acometidas através de expectativas que geramos, elas nos ajudam muito a fortalecermos como pessoas, como seres, o eu como sendo o ego, né? No caso, eu estou me referindo ao eu, o ego e o eu como sendo a mesma coisa. Então, como nós sabemos, o ego tem que estar a serviço do eu maior, né? O eu divino. Então, a gente tem que compreender essa necessidade de buscarmos o que é de melhor para o espírito, né? Saber selecionar melhor o conteúdo que vai fazer luz em nossas vidas. Então, a gente tem que ter essa compreensão e essa responsabilidade para conosco mesmo, de fortalecermos o nosso eu, o centro da nossa consciência, que seria dessa personalidade que temos hoje, né? Para que o self, né, ele venha se fazer presente em nossas, mais profundamente em nossa personalidade. Então, o ego tem a finalidade de integração dos complexos. Então, a integração dos complexos, que muitas vezes nós temos, nós temos e temos conflitos que faz parte da personalidade, né? Então, o ego tem essa finalidade. Tentamos nos relacionar bem com o conteúdo interno, isso que você tinha falado. Então, esse relacionamento bem com o conteúdo interno é justamente esse voltar para dentro da gente, né? Esse buscarmos essa parte, a essência divina que há em nós. No silêncio do nosso quarto, né? Nosso quarto íntimo, a gente consegue escutar a Deus. Então, muitas vezes a gente está muito assim, fora do nosso ou seja, nós estamos bem centrados em nós mesmos, estamos muito envolvidos com conteúdos externos e acabamos de nos escutar. Precisamos fazer essa autoescutação, nos escutar, né? Escutar o nosso conteúdo interno, voltar para dentro da gente. A gente precisa ter essa compreensão que fazer esse movimento é imprescindível para descobrirmos quem somos e por que estamos fazendo aqui de fato. Então, o ego ele se comporta muitas vezes, né, como um olho, né? Na realidade, quando se for representar o ego, o olho, ele não vê a si mesmo, ele se vê através do outro, né? Então, o outro passa a ser um espelho para que ele possa se ver. Então, dessa forma, o ego e o eu, né, nesse contexto, seria a mesma coisa. Então, nós observamos que muitas vezes a gente só consegue observar o que de fato temos quando verificamos no outro aquilo que nos toca. Então, é importante ter essa compreensão da necessidade de voltar para dentro da gente e fazermos esse fortalecimento no sentido do fortalecimento do eu seria o eu para que esteja a serviço do eu maior, né, que seria além de toda a nossa vida, para que a gente possa se conduzir melhor pelo caminho, pelo propósito pelo qual viemos estar aqui. Então, realmente é muito importante essa compreensão para que nós chegamos. De escutarmos, de fazermos essa introspecção, vamos colocar nesse contexto, essa introspecção, e para que possamos assim escutar Deus, né? Para que possamos escutar a Deus, a gente precisa escutar a Deus, precisa escutar e falar com Ele no silêncio do nosso interior. Bom, era basicamente isso que eu gostaria de colaborar, né? Já que estava muito, como o Antônio falou, estava muito introspectivo, muito escutando, então eu achei só para ajudar na colaboração. Certo. Então, só lembrando a questão essa necessidade que o Ed lembra, não é? Que a doutrina espírita nos convida e a gente marcar um horário conosco, porque muitas vezes a gente fala e não marca esse horário conosco mesmo, esse encontro conosco mesmo. A gente tem dificuldade de marcar esse encontro conosco mesmo. A gente atende os encontros com as pessoas lá fora,
mas essa dificuldade em marcarmos esse encontro conosco, com Deus interno, né? Com as nossas necessidades essenciais, e aí a gente precisa. Quantos encontros por dia nós devemos marcar conosco? Então, às vezes poderiam dizer 2, né? Um de manhã, ao sair para o trabalho, só manter esse contato consigo, com a sua natureza, uma introspecção, uma busca de refletir um pouco sobre a vida, de encontrar um reforço, uma resistência em Deus, para conviver com os desafios, com as dificuldades, com os contratempos lá fora. Porque todos nós aqui na Terra, como há uma predominância do mal na vida de todos, então a gente convive com essas adversidades, vicissitudes, com essas situações. E a gente precisa se preparar para conviver com essas situações. E essa preparação pode ser antes de sairmos de casa, pessoa 6 horas da manhã, marca um encontro consigo, né? Para refletir um pouco, escuta um pouco do que Jesus tem a nos dizer para aquele dia, procura ler uma mensagem, meditar sobre o conteúdo, faz uma conexão consigo, procura ouvir alguma música que lhes toque as fibras da alma, procura refletir um pouco, eleva o pensamento ao guia, que muitas vezes está ali ao nosso lado para nos ajudar. Ele está doido para nos ajudar, a gente não consegue se conectar, não liga o radinho, não modula o radinho na nossa sintonia de Deus, na estação de Deus, né? A metáfora do radinho, né? A gente precisa modular o radinho na estação, mas o nosso coração precisa ser modulado na estação de Deus, para a gente se conectar à natureza de Deus e nos fortalecermos diante das provas. Então, muitas vezes, a teoria, a doutrina espírita nos fala dessa filosofia, da necessidade desse reencontro, desse olhar para dentro, dessa busca interior, mas nós precisamos dar tempo para isso. À noite, por exemplo, né? A pessoa faz novamente, porque ele vai sair do corpo, o espírito vai entrar em estado de emancipação, vai conviver com outros espíritos. Ao nosso lado, a gente pode ser recebido pelo guia, pelos espíritos simpáticos, ou por um espírito magoado. Se a gente faz sintonia com ele, então a gente vai estudar com ele. Se a gente faz sintonia com o guia, o guia vai nos conduzir, a gente vai fazer o aprendizado. Então, marcar esse encontro conosco, né? À noite. Então, chega do trabalho, se estiver inquieto, irritado, para um pouco, toma um banho, marca de novo esse encontro consigo, com a sua natureza. E assim, né? Num horário com mais tempo, no outro horário com menos tempo, que o tempo não dá, faz 5 minutos pelo menos. Mas a gente precisa nos ajudar. Ô Toninho, licença, posso falar? Pode. Ainda dá tempo, né? Dá. Veja só, pegando o gancho aí teu de Coelho, né? Como a gente tem essa necessidade do encontro, quando a gente vê nessa atualidade que estamos vivenciando. E principalmente pelo apego que a gente tem à matéria. Eu estava vendo uma entrevista na internet que foi feita com o pessoal lá no Ceará, né? Lá no estado. Aí dizia assim: o que você pretende fazer quando passar a pandemia? Vocês acreditam que quem ganhou foi ir para o shopping? Foi ir para o shopping. Está em primeiro lugar, aí, né? O shopping de lá abriu há uns dias, aí eu tenho um sobrinho que mora lá, aí eu conversando com ele é até pastor, sabe? É até pastor de uma igreja. Ele disse: tia, eu fui comprar um remédio, que é um remédio que ele faz o contínuo. Fui comprar um remédio, quando eu peguei no shopping, era tanta mulher com sacola de sapato, que eu fiquei pensando como é que elas estavam aguentando tanto tempo sem comprar sapato. E aquilo que Marlon disse na palestra. Uma vez que a gente preenche a nossa vida de coisas materiais, a gente vai ter muita dificuldade de fazer esse encontro com a gente, né? É muito difícil. E o momento é muito desafiador.
para quem muitas vezes colocava todas as suas angústias em compras, né? Colocava em compras, colocava em passeios, colocava em coisas materiais, e a gente sabe que isso não vai cumprir. Porque quando a gente chegar àquela serenidade que Paulo teve diante de todas aquelas angústias que ele passou, em Paulo vivo, né, quando a gente lê, a gente vê que ele se despiu de tudo que ele tinha de matéria, né? Deixou um cargo importante que ele tinha na vida e foi viver de forma humilde, serena. E ele disse, numa das falas dele, que ele encontrou a paz que ele nunca conseguiu encontrar em toda a vida dele, né? Aí esse encontro com a gente mesmo faz a gente refletir o quanto é importante, mas o quanto é difícil também. Mas assim, eu acho que esse é o momento para a gente entrar nesse desafio. É isso aí, aproveitar, não é o tempo da existência, que é um tempo muito curto. Não é 5 décadas, 8 décadas, muito curto. Então, o que muitas vezes o programa que nós elaboramos para essa existência, ele pode estar sendo desenvolvido muito bem, mas podemos realmente etapas ter passadas e precisamos agora cobrir as etapas anteriores que não foram e procurar realmente avançar em busca de uma manhã para sairmos melhor do que chegamos. Ou seja, dormirmos melhor do que amanhecemos o dia, não é? Cada dia um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais. Aqui no Evangelho, convido a refletir quando Kardec diz: o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia. Aqui um credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. Ora, veja que se nós procurarmos pagar hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-á a 100ª, veja que aqui ele diz, a 100ª parte do teu débito. Então, quando a gente elege Jesus e caminha e procura domar as más inclinações e não agirmos no mal, esse débito ele é reduzido. Mas se nós ficarmos nessa moleza, né, vivencio bem ali, vou fazer ali a caridade, e depois o egoísmo está ali presente, o orgulho está ali presente, e a gente não está atento a isso, então aí fica oscilando. Eu faço uma luzinha ali, uma sombrinha ali. A luz que eu acendi no meu corpo espiritual foi apagado com a sombra acolá. Então, isso aí vai perdurar por muito tempo. E nós vamos passar por muitas situações, porque aqui quando ele diz, essa passagem, ele diz: se me pagares hoje meia 100ª parte, é quando a gente elege a Deus e procura ser fiel ao Evangelho, caminhando com Jesus, sendo seu discípulo, né? Quando, por exemplo, Saulo decidiu, né, que caiu em si, aí ele reparou os danos que ele causou em um tempo curto. Mas se ele não tivesse tido aquela atitude que ele tomou, se ele tivesse, ao longo das suas reencarnações sucessivas, pagando as parcelinhas mínimas e cometendo outras atrocidades, iria passar por situações que ele levou muitos a passarem no passado, mais distante ou da existência. Então aqui ela nos fala, diz, aqui, o devedor não se sentirá feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve. Então aí ele chama a atenção disso. Ora, não vale a pena um sacrifício maior para sacrificar o mal, para reparar esses débitos, porque caminhando com Deus, não quer dizer que a pessoa, por exemplo, a gente passou por centenas de existências, e a gente precisa, para reparar esses danos causados, a gente precisa daquele mesmo tempo. Não é assim que a coisa funciona. O amor cobre multidões de pecados, mas se o indivíduo
se propor a caminhar no amor e não vivenciar o mal. Isso é possível? É. Não é? Porque há uma diferença entre ignorância e maldade. A maldade é um indivíduo que tem consciência, ou se compraz, ou se identifica. E caminhar justamente com Deus é uma questão de se deixar ser conduzido pela natureza divina, pelos propósitos, pelo bem que lhes é possível a cada dia, e vivenciando isso. Então, se nós tomarmos essa decisão, ele diz, dar-te. Aí ele coloca, porque muitas vezes, se a pessoa não toma essa decisão, se fica numa sintonia com Deus, uma sintonia com os nossos devedores, a pessoa fica assimilando também o mal deles e ficamos nos perturbando. Um dia está melhor, outro dia está pior, e isso vai demorar um processo muito grande na nossa existência. Então, falta só 4 minutos para a gente encerrar. Esse assunto, ele é vasto, não é? Os motivos de resignação, porque está ligado às provas as mais variadas. O capítulo Sede Perfeito, o Homem de Bem, ele dá algumas diretrizes ali para que a gente possa se resignar diante das situações, porque o Homem de Bem são um texto que Kardec elaborou para nos dar diretrizes, caracterizando o que é um homem de bem, para que a gente possa focar nesse homem de bem e procurar realmente superar isso. Outra coisa que nos ajuda é vocês, eu vou até lembrar depois no WhatsApp, procurar fazer uma leitura das escolhas das provas, que o Livro dos Espíritos traz no livro 2, capítulo 6, escolhas da prova, das questões 258 a 273, porque nós precisamos entender, não é, que as provas elas se fazem necessárias e nós precisamos acolher as provas e procurar realmente reprogramar a nossa existência, se a gente não está se conduzindo bem até agora, procurarmos reprogramarmos para até o término da nossa existência, elaborarmos um programa de amor para que a gente possa avançar nessa busca e refletir, dar a nós mesmos essa oportunidade de estudar a doutrina espírita, de procurar caminhar por um caminho que nos leve a nos perguntarmos, a elaborar perguntas inteligentes, para que nós possamos nos conhecer melhor e nos trabalharmos, porque o caminho do conhecimento sobre si mesmo é um caminho de interrogações, né, de reflexões, para que a gente possa se ver e se renovar e se aperfeiçoar constantemente com esse olhar que a doutrina espírita nos leva a alcançá-lo em nossas vidas. Então vamos à nossa prece. Na próxima semana a gente ainda vai dar continuidade a isso. Eu compartilhei aqueles vídeos com vocês. Procure assistir o vídeo de Sandra Borba também, porque ali ela coloca 5 casos de pessoas resilientes que acolheram suas provas, suas expiações e procuraram realmente superar. Então vamos à prece. Ó Senhor Jesus, Mestre e amigo, que possamos nos colocar como aprendiz das tuas lições imorredoras, procurando guardá-las no íntimo na nossa mente, no nosso coração, para que com elas possamos nos guiar pelos caminhos da resignação ativa, da fé operosa, do perdão sem limites, do amor que nos leva a ver além das condições, desenvolvendo e conquistando contigo, aprendendo a amar incondicionalmente, amar a todos com os quais caminhamos. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos abençoar a vida ao nosso entorno. Ilumina-nos para que nós possamos nos iluminar com a tua doutrina de amor que nos fala a alma
que nos lembra a necessidade de conquistarmos a luz própria, de avançarmos na busca de um amanhã melhor, buscando trabalhar em nós os sentimentos que almejamos para as nossas vidas, sentimentos que nos felicitam, que nos eleva a nossa alma a Deus. Agradecidos, Senhor, estamos por este encontro, pela presença de todos, e que a Tua luz possa nos levar a todos a usufruirmos de uma nova semana, trabalhando em nós os sentimentos de amor, procurando olhar para nós com o olhar de Deus, nos enriquecendo com esse olhar que o Pai nos envolve, que o Cristo nos guia, para que a luz de Deus possa ser uma conquista gradativa, constante em nossas vidas. Agradecidos estamos, Senhor, que por tudo enfim, e que Tuas bênçãos e luz permaneçam hoje e por todo sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom estar aqui com vocês. Sintam todos abraçados, beijados no coração. Obrigada. E que... Bom domingo para todos. Obrigada. Bom domingo. Bom domingo para todos. Boa semana para todos. Tchau. Fiquem com Tchau, Deus. Tony.